Bom dia, pessoal. Um bom domingo a todos. Espero que hoje vocês curtam o conteúdo, pois é atendendo a pedidos que me pediram para contar a história de um cantor que nos anos 70 e 80, principalmente, fez muito sucesso em todo o Brasil e principalmente na região norte e nordeste. Tem um sobrinho que chama André Veiga, e todo dia ele me cobra para me contar a história desse cantor. E hoje eu resolvi contar a história de Pedro Soares Bezerra. Com esse nome, eu acho que poucos de vocês vão conhecer a história, mas é a história do cantor Carlos Alexandre. O cantor Carlos Alexandre, pessoal, ele nasceu no dia 1º de julho de 57, num pequeno município no Rio Grande do Norte. De família muito pobre, era 7 irmãos. E logo em seguida o pai o separou, deixou a sua mãe, e o Pedrinho, como era conhecido, passou na mão de 3 famílias. Até que na terceira família, era uma família que tinha uma certa condição, botou o garoto para estudar e comprou um violão, aprendeu a tocar violão. E saindo lá do pequeno município, ele veio para a capital, no Rio Grande do Norte, e lá onde tinha um conjunto habitacional muito grande, tipo Minha Casa Minha Vida, lá ele foi trabalhar numa padaria de um irmão de criação. O irmão tinha uma padaria e trouxe o Pedro, lá do interior, para trabalhar de balconista. E ele, trabalhando no balcão, nesse conjunto habitacional, ele conheceu uma garota que se chamava Solange. E ali era a paixão da vida dele, só que ela tinha um namorado. Mas quando ele chegava da padaria, ele ia tocar violão em frente à casa dela. Até que um dia ela terminou o namoro e ele mostrou para ela uma música que tinha feito para ela. E depois que começaram a namorar, ela resolveu levar ele até um radialista, que era muito conhecido lá no Rio Grande do Norte, para ele apresentar as músicas dele, para ver se ele dava seguimento à carreira de cantor, pois ele era um cara muito tímido. Ela dizia que era uma batalha muito grande para ele se apresentar em público, num circo onde ele começou, em alguns comícios políticos, inclusive desse radialista, levava ele nos comícios políticos para que ele apresentasse as suas músicas, que ele tocava violão muito bem, já era um compositor e cantava. E nessa visita ao radialista, a Solange disse que queria mudar o visual, que ele tinha vindo do interior dele, o corte no cabelo, as roupas e principalmente o nome. Pois com o nome de Pedrinho da Padaria, como ele era conhecido, ela disse que achava muito brega e ele não ia fazer sucesso. O nome de Pedrinho da Padaria. E quando chegou lá para o radialista, ela deu a sugestão, pois ela tinha um afilhado que se chamava Carlos Alexandre, e ela achava o nome do afilhado muito bonito, e resolveu dar um nome artístico ao Pedrinho, o nome de Carlos Alexandre. O radialista aprovou e prometeu a ele que se o radialista se elegesse vereador na cidade de Natal, levava ele para gravar em São Paulo.
E assim aconteceu, o radialista foi eleito e levou o Carlos Alexandre, ainda muito novinho, em 1976, para gravar em São Paulo. Até nessa viagem foi um cantor também que é muito conhecido do público, que é o Giliardi, também foi através desse radialista. Mas na história do Carlos Alexandre, a primeira música que ele gravou foi que ele fez para paixão da vida dele, que era a Solange, que era Arma de Vingança. E foi o primeiro sucesso da carreira. Tinha outra música que falava também de um paralítico, também fez sucesso. Mas depois, pessoal, o cara ficou conhecido no Brasil inteiro. Apesar da carreira muito curta, pois depois eu vou contar para vocês que ele faleceu ainda com 31 anos de idade. Muito jovem, a carreira foi só 11 anos de carreira. E ele veio a falecer num acidente muito trágico. Então tá aí, pessoal. Depois de dar primeiro sucesso, já vendeu 80 mil cópias. Só um compacto com 2 músicas. Arma de Vingança e uma música que falava de um paralítico. Mas depois, pessoal, no segundo LP, o cara já gravou grande sucesso. Ele chegou a ganhar, para vocês terem uma ideia, em 11 anos de carreira, 15 discos de ouro e 1 de platina. Chegou a vender milhares e milhares de cópias e lançar um sucesso atrás do outro, inclusive se apresentando não só no Norte e Nordeste, mas principalmente na região Sudeste, no programa do Bolinha, do saudoso Bolinha, do saudoso Chacrinha, do Raul Gil e de grandes outros apresentadores de TV da época. Ficou realmente um cara muito conhecido. Entre os sucessos, pessoal, teve várias. Quem curtiu nos anos 80 vai lembrar muito da música Ciganinha, grande sucesso da carreira dele. Feiticeira foi outra música, muito sucesso. Cartão Postal, que é linda, bela música que esse cara fez, essa música que chama Cartão Postal. Para mim, eu considero o maior sucesso da carreira, apesar dos que mais vendeu na época foi a Ciganinha e a Feiticeira. Realmente era um sucesso enorme nos anos 80. Mas Cartão Postal é a que eu acho mais linda, é uma letra maravilhosa, muito bonita, a música do Carlos Alexandre. Mas tem vários outros sucessos, vários outros mesmo. Muitas músicas conhecidas que ficou muito tempo nas paradas de sucesso. Então, pessoal, em 1989, ele veio fazer um show na cidade de Pesqueira, em Pernambuco. E por incrível que pareça, naquela época, os anos 80, muitos de vocês vão se lembrar que o sonho de consumo de qualquer jovem era um Opala 4 portas, pois era 6 cilindros e andava demais. Então, naquela época, não tinha um jovem que não sonhasse ter um carro daquele, que andava muito. Para quem gostava de adrenalina, era um carro que andava demais. Era o Opala 4 portas. E ele comprou esse carro e o cunhado dele era quem o dirigia. E nesse show em Pesqueiro, quando eles chegaram em São José do Campestre, e no Rio Grande do Norte, antes, há uns 10 quilômetros antes, eles pararam e o cunhado, que era o motorista, reclamou que estava muito cansado. E pararam para comprar cigarro, fazer um lanche, uma coisa, e o Carlos Alexandre resolveu ir dirigindo.
e com muita pressa, que estava com pressa de chegar no Rio Grande do Norte, ele perdeu o controle da Opala, bateram a ponte e veio a falecer, e as 5 pessoas na Opala, morreu ele e mais 2 músicos. E assim, essa história muito triste de um cara que teve a carreira com esse acidente muito trágico. Dizem que ele era muito fã, pessoal. Antes dele ser um cara famoso, ele era muito fã do ídolo negro, do cantor Evaldo Braga. Era o cara que ele se inspirava. Inclusive, ele fez uma música para o Evaldo Braga, contando a história de um sonho que tinha sonhado com o Evaldo Braga. E, por incrível que pareça, que o Evaldo Braga, para quem não conhece, em 1973, também pegou um carro para dirigir e bateu no pneu de uma carreta e morreu lá em Campo dos Goitacazes, em 73. No auge da carreira também, era muito jovem, o ídolo negro. E como tal, diz a lenda que o Carlos Alexandre, muito fã, inclusive chegou a fazer essa música do sonho com o Evaldo Braga, e por incrível que pareça, coincidência ou não, morreu numa situação muito parecida, também num acidente automobilístico, muito parecido com o do ídolo dele, no caso, o ídolo negro Evaldo Braga. Então tá aí, pessoal, no último show dele foi na cidade de Pesqueira, em Pernambuco, no dia 30 de janeiro de 1989. Foi o último show do grande cantor Carlos Alexandre. E lá em São José do Campestre, já no estado do Rio Grande do Norte, já próximo a Natal, foi onde aconteceu a fatalidade e veio falecer um dos maiores cantores da música popular do Brasil, o grande Pedrinho da Padaria, ou como ficou conhecido nacionalmente, o grande Carlos Alexandre. Tá aí, pessoal, essa história maravilhosa. Espero que vocês curtam o conteúdo. Se inscrevam no canal aqueles que não for inscrito e, de preferência, pessoal, faça o seu comentário, ative o sininho para gerar notificações e dê aquele likezinho. O like é muito importante, aquele joinha, que é para que o YouTube reconheça que os vídeos são bons e faça a divulgação. Espero que vocês curtam. Um bom domingo a todos. Fica todos com Deus e não esqueça de dar o joinha, tá bom, pessoal? Um abraço. Fica todos com Deus. Um bom domingo. Valeu. Tchau.